Olá, seja bem-vindo ao Oxumaré Podcast. Neste podcast, iremos tratar da performance e desenvoltura do corpo LGBTQIA+, dentro dos terreiros de matriz africana na Bacia do Rio Corrente, por meio de discussões propiciadas por membros da comunidade e praticantes dessas religiões. Lembramos que este é um espaço de diálogo e de compartilhamento de experiências. Então coloque o seu fone de ouvido e se prepare para navegar em um universo onde reinam o respeito e a subjetividade de cada entrevistado. Axé! Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio, ao último episódio dessa temporada do Oxumaré Podcast. Esse podcast feito com muito carinho e dedicação de uma equipe enorme de pessoas, onde a gente tem o intuito de trazer discussões a respeito de corpo, de corporalidades, de performance, de arte, de cultura, num local muito importante que são os terreiros e as casas de religiões de matriz africana na Bacia do Rio Corrente. Este projeto foi uma iniciativa do coletivo Oxumaré, mas no fim eu faço os agradecimentos finais a essa equipe. Mas a entrevista de hoje é com uma pessoa que vocês já acompanharam ao longo de todos esses episódios, que sou eu mesmo. Ao longo dessa temporada eu entrevistei pessoas bem interessantes para a gente conversar. E eu acho que cabe aqui também um episódio para falar da minha experiência. Eu, Mailton, se vocês quiserem me chamar de Tom, podem me chamar de Tom. Eu vou me apresentar direitinho. O meu nome é Mailton, mas todo mundo me conhece como Tom. Foi muito edificante para mim fazer as entrevistas, ficar à frente dessas conversas com essas pessoas. E tudo isso tem um motivo, né? Quando a gente começou a escrever o projeto, a ideia de participar da categoria foi coletiva, mas quem desenhou essa linha do projeto fui eu, porque eu estava imergido dentro desse universo de conhecer e de fazer parte desse novo contexto que para mim dizia a respeito de conhecer uma nova religião. E aí tudo isso ficou com mais conexão ainda, né? Porque é algo que faz muito sentido para mim e eu coloco muito dessas minhas convicções e dessa abertura para conhecer novas coisas na hora de estar conversando com as pessoas. E a minha experiência pessoal, ela parte dentro do contexto da arte, né? Eu fui levada a conhecer a religião através dos caminhos dos fazeres artísticos. Eu sou artista multidiverso, assim. Atuo desde a área da fotografia, na parte de artes plásticas, artes visuais, e há mais de um ano, mais ou menos, eu comecei a abordar, né? E eu abordava sempre temas relacionados à diversidade, por fazer parte da comunidade LGBT, que ia mais, e esse já era um tema muito recorrente para mim. Eu sempre abordei isso em todos os meus trabalhos artísticos. De um ano para cá, eu comecei a estudar a respeito das religiões de matriz africana. E comecei as investigações aqui no oeste da Bahia, né? De frequentar mais esses espaços, de conhecer. E eu fui levado pelo interesse da visualidade que aquilo tem para me inspirar, né, na minha criação. Eu acho lindo e fantástico cores, músicas, danças, toda essa narrativa de ancestralidade, de respeito, de educação, de um espaço de educação fora do espaço convencional que a gente tem. E isso tudo me encantou, mas eu fui lá pelo lance da curiosidade, da investigação artística mesmo, sabe? Eu fotografo, e eu usava as fotos que eu fotografava para criar ilustrações na minha página de ilustrações, chamadas Traço de Fé, lá no Instagram. E aí, isso foi me inspirando também no meu outro trabalho, que é na Rabo de Gata, onde eu bordo,
E aí eu comecei a usar essas imagens do terreiro para criar trabalhos visuais, né, que me inspirassem a bordar, a pintar, a colorir aquarelas, a usar o que eu estava aprendendo e o que eu estava imergindo nessa busca para os meus trabalhos artísticos. Só que o interesse foi maior do que a investigação artística, sabe? É aquele momento de encontro em que eu passei por várias religiões e nada me tocou, sem fazer nenhuma apologia a incentivar as pessoas a criarem uma ideia consolidada sobre o que é cada coisa, mas nada me tocou tanto quanto investigar mais a respeito das religiões de matriz africanas. Foi incrível, assim, sabe? Foi um momento de descoberta muito grande, um momento de entendimento pessoal muito grande também, e também de tocar em pontos muito sensíveis no que diz respeito a conversas sobre viver em coletivo e descobertas para comigo e para com os outros, sabe? Eu acho que as religiões de matriz africana têm muito isso. A essência de trabalhar o que é estar em sociedade, o que é estar em coletivo. Num grupo, enquanto a gente está ali no meio de uma reunião, de uma gira, a gente não tem um olhar só para a gente, né? A gente tem um olhar sobre o nosso, quem está do nosso lado, sobre quem está nos protegendo a respeito dos nossos guias, das nossas divindades. E isso descentraliza esse olhar, muitas vezes egocêntrico que a gente tem, né? De só olhar as nossas feridas, olhar as nossas dores, olhar os nossos problemas. E ultrapassa muitas barreiras, né? Eu acho que é uma forma de você aprender a olhar para você mesmo, olhando primeiro o todo. E depois encontrar onde é que você se encaixa. Eu me senti mais ou menos assim, essa é um pouco da minha experiência, né? E para além disso, tem o lance das experiências artísticas, né? Porque o que eu absorvi lá, eu levei para as minhas produções, para minha página de bordado, eu levei para minha página de ilustração, eu levei para fotografia, eu levei para o vídeo. E tudo isso é uma potência tão grande. Eu discuti com a Carol naquele episódio sobre ela ser artista visual e sobre ela estar nessa investigação também o tempo todo. E isso é muito potente, cara. Isso é muito rico, sabe? Uma riqueza de detalhes que não cabe nem na própria materialidade que a gente faz. Não cabe na tela, não cabe na foto. É a experiência mesmo. E isso tudo, eu acho que quando você é artista, você não consegue passar pela essas experiências de forma superficial. Se você não vive, você não cria. Se você cria de forma superficial, seu trabalho não é potente. E quando a gente fala de religiões de matriz africana, não tem como a gente negar esse viés da potência que é essa cultura, sabe? Uma cultura que é diferente em todos os lugares, mas que também tem seus princípios lá ancestrais que continuam e prevalecem, mas que é muito plural, é muito diverso. E foi o ponto-chave assim, pra gente, eu acho que aqui, enquanto equipe, criar esses episódios, criar a identidade visual do projeto, criar a estrutura do Oxumaré Podcast. Eu falo representando a fala de todos os meus colegas que estão envolvidos, né? Foi muito importante, pelo menos para mim, eu acho que para eles também, tá ao mesmo tempo em todas as etapas desse projeto. E essa diversidade, ela tá em todas as etapas, sabe? Desde a escolha do nome do projeto. A gente já explicou nos posts no Instagram, mas talvez seja necessário a gente fazer essa conversa aqui agora de forma oral. Mas a ideia que eu dei foi de escolher o nome de um orixá, já que a gente iria trabalhar sobre religiões de matriz africana, né? E nessa perspectiva da categoria LGBTQIA+, o lance da diversidade. Então a gente fez uma pesquisa a respeito de quais orixás, quais entidades conversavam com esse sentido da diversidade. E foi quando a gente chegou em Oxumaré,
que, salvo engano, é um regente, né, desse nosso ano. E Oxumaré, ele traz essa perspectiva de trabalhar na dualidade da vida, no limiar entre A e B, entre o céu e a terra, entre o positivo e o negativo, entre o masculino e o feminino. Uma ideia de que aqui a gente não está encaixando esse orixá dentro de uma caixinha, mas que aquilo que ele é, independente da gente rotular, conversa com o sentido e com a pluralidade da diversidade, que é algo que se encaixa com o nosso projeto. Então aqui a gente não está estamos preocupadas e preocupados em dizer que o orixá é isso, né? Que ele é muito mais, é muito mais abrangente do que essa nossa concepção. Não é tentar enquadrar ele em nada, mas é usar esse diálogo que faz parte da vivência de orixá com o sentido da diversidade, que de fato conversa, né? No livro Mitologias dos Orixás, do Reginaldo Prandi, ele fala sobre a história de Oxumaré e ele conta sobre esse lance da mutação de homem para serpente, né? E de que em certo momento de sua vida ele se transformava, vinha à terra em forma de mulher, ou subia à terra em forma de mulher e descia em forma de homem, entre essas mutações, que são sentidos que a gente pode analisar e adaptar isso numa discussão sobre gênero e sexualidade e movimentos, né? A gente pode adaptar isso para o sentido da androgenia, por exemplo. A gente tem movimentos aí de pessoas que se referem a esses conceitos de mistura de características femininas e masculinas em um único ser, né? Uma forma de descrever algo que não é nem masculino nem é feminino, ou que é os dois em tempos diferentes. Então, esse sentido da diversidade pautou muito a construção de significados, de cultura para o nosso projeto. E foi muito interessante. Lembrando que aqui a gente parte, as entrevistas elas partem muito do campo da experiência. A gente tem sim muitos assuntos que foram discutidos de forma a analisar outros debates a nível literário, a nível acadêmico, mas aqui a gente estava mais interessado em trazer a experiência das pessoas, né? Para que seja de forma fácil, mas ao mesmo tempo com responsabilidade muito grande de levar esse conteúdo para outras pessoas. E nesse sentido, só nos resta agradecer a você que nos escutou até aqui, a você que dedicou um pouco do seu tempo para adquirir conhecimento, da mesma forma que para a gente foi muito rico e valioso também. Muito obrigado, muito obrigado a você, querido ouvinte, querido ouvinte. Foi incrível e a temporada termina aqui, mas a gente volta numa outra temporada com outro assunto, talvez com outra temática ou abordando essa mesma temática com outras pessoas. Espero que vocês abram a cabeça de vocês para o novo, abram a cabeça de vocês para o sentido do que é ser diverso, que mantenham sempre o respeito, que acima de tudo a gente consiga conservar o sentido do que é respeitar a posição dos outros, independente de qualquer coisa. Que a gente mantenha sempre o respeito para todos, para todas, para todes, independente do gênero, da sexualidade, das identificações sociais e de todo esse protocolo que a gente usa para se configurar enquanto sociedade. Que o respeito, acima de qualquer coisa, e o sentido de preservar o bem-estar coletivo, que é o que prega as religiões de matriz africana, ele seja preservado. Até uma próxima temporada, até um próximo projeto. Foi muito bom ter você até aqui. Que seja do axé, seja do amém, seja de qualquer que seja as nossas representações religiosas, que sejamos sempre em paz
que estejamos sempre felizes com as nossas escolhas e mantenhamos o respeito uns com os outros. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e a gente se encontra por aí. Um abraço, se cuidem. Você acabou de ouvir Oxumaré Podcast. Este projeto tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.